Preste atenção neste vídeo. A Polícia Federal deflagrou nesta última quinta-feira, dia 18 de junho de 2026, a 9ª fase da Operação Compliance Zero. E desta vez, o alvo foi o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado e um dos homens mais poderosos do PT. A investigação tem como foco a relação entre Jacques Wagner, Augusto Lima, Daniel Vorcaro e interesses ligados ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que a proximidade entre o senador e empresários ligados ao banco teria resultado no recebimento de vantagens econômicas e na possível atuação política em favor de interesses privados. Entre os elementos apontados pela investigação está um apartamento de alto padrão em Salvador, avaliado em cerca de 2,45 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, Jacques Wagner encaminhou ao grupo investigado informações sobre o imóvel e os investigadores apuram se a aquisição teria sido realizada por meio de estruturas societárias e financeiras ligadas ao núcleo investigativo. O senador afirma que a negociação era lícita e que pretendia recomprar o imóvel posteriormente. A investigação também aponta o uso de jatos particulares vinculados a Augusto Lima ou ao grupo ligado ao Banco Master, ingressos para shows internacionais e pagamentos destinados a empresas relacionadas ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Benefícios que agora são analisados pelos investigadores como possíveis vantagens indevidas. Durante as buscas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal encontrou aproximadamente 55 mil dólares em espécie, 33 mil euros e 13 relógios em endereços ligados a Jacques Wagner. Parte significativa do dinheiro foi localizada no hotel que Jacques Wagner ocupa, no Brasília Palace Hotel. Em nota, o senador afirmou que os valores são provenientes de diárias legalmente recebidas em viagens internacionais e que os recursos estavam devidamente declarados. Foi esse conjunto de elementos, contatos, relações empresariais, benefícios patrimoniais, movimentações financeiras e possíveis favorecimentos que levou a Polícia Federal a pedir novas diligências e levou o ministro André Mendonça a autorizar uma ofensiva investigativa que alcançou diretamente o líder do governo Lula no Senado. Poucas horas depois da operação, Jacques Wagner apareceu em entrevista à Band News, transmitindo absoluta tranquilidade. Ele disse considerar muito difícil perder a liderança do governo no Senado e revelou que Lula havia telefonado para prestar solidariedade e negou qualquer irregularidade. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. A postura de Jacques Wagner durante a entrevista não era de alguém acuado, era de alguém convencido de que continuava protegido pelo núcleo de poder ao qual pertence há mais de 40 anos. Mas Brasília começou a contar uma história diferente. Desde a operação, Lula adotou uma postura curiosa. O presidente, que costuma se manifestar rapidamente quando aliados são alvo de investigações, resolveu mergulhar em um silêncio ensurdecedor. Nenhuma defesa enfática, nenhum discurso indignado e nenhuma demonstração pública de apoio, além do telefonema relatado pelo próprio Jacques Wagner. Já nos bastidores, começaram a surgir relatos de preocupação dentro da ala governista e do PT. E a razão não é difícil de entender. Jacques Wagner não é apenas mais um senador da base governista. Ele é um dos integrantes mais antigos e influentes do núcleo histórico que ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores ao lado de Lula. A relação entre os dois remonta ao movimento sindical que deu origem ao PT e atravessa mais de 4 décadas de atuação política conjunta. Ao longo desse período, Jacques Wagner se tornou um dos homens de maior confiança de Lula, ocupando cargos estratégicos nos governos petistas e desempenhando papel central na consolidação do partido como força política nacional. Por isso, quando uma investigação alcança esse companheiro de Lula, ela não atinge apenas um parlamentar, ela se aproxima de um dos personagens mais importantes da história do próprio lulopetismo. Jacques Wagner nasceu no movimento sindical. Ele participou da fundação do PT, da construção da CUT, das campanhas presidenciais de Lula e da consolidação do Partido dos Trabalhadores como a principal força da esquerda brasileira. Enquanto muitos aliados históricos ficaram pelo caminho, Jacques Wagner permaneceu. Foi ministro do Trabalho, ministro das Relações Institucionais, ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, governador da Bahia por 2 mandatos e, sob sua liderança, a Bahia se consolidou como
como uma das principais bases eleitorais do PT e do lulopetismo no país. Ao longo de décadas, tornou-se um dos homens de maior confiança política de Lula. Por isso, quando a Polícia Federal chega até Jacques Wagner, não está chegando a um parlamentar qualquer. Está chegando a um dos personagens centrais da história do Partido dos Trabalhadores e de Lula. E essa não é a primeira vez que o nome de Jacques Wagner aparece em investigações de grande repercussão nacional. Durante a Operação Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou em delação que recursos desviados da estatal teriam ajudado a abastecer a campanha de Jacques Wagner ao governo da Bahia em 2006. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou no acordo de delação premiada que dinheiro desviado da Petrobras abasteceu a campanha do ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, para governador. No documento, Nestor Cerveró afirmou que a campanha de Jacques Wagner ao governo da Bahia, em 2006, provavelmente recebeu dinheiro desviado da construção desse prédio da Petrobras num bairro nobre de Salvador. O documento faz parte do resumo de informações que Cerveró deu à Procuradoria-Geral da República antes de fechar o acordo de delação premiada. Jacques Wagner negou as acusações e nenhuma condenação decorreu dessas declarações. Seu nome também apareceu em investigações relacionadas a Odebrecht. Delatores da empreiteira relataram os repasses eleitorais, vantagens indevidas e a entrega de presentes de alto valor. Em planilhas da empresa, Jacques Wagner teria sido identificado pelo codinome Polo e ele, mais uma vez, negou todas as irregularidades. As investigações também alcançaram a OAS, outra gigante das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Mensagens trocadas entre Jacques Wagner e executivos da empresa surgiram no curso das apurações, ampliando o escrutínio sobre sua relação com grupos empresariais que mantinham contratos bilionários com o poder público. Em 2018, Jacques Wagner tornou-se o alvo da Operação Cartão Vermelho. A Polícia Federal investigou suspeitas de corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e desvios relacionados às obras da Arena Fonte Nova, em Salvador. Na época, os investigadores apontaram suspeitas de pagamento de propina e Caixa 2 ligados ao empreendimento. Anos depois, a investigação acabaria sendo arquivada por falta de provas suficientes para sustentar uma ação penal. O ponto central não é que todas essas investigações tenham produzido condenações. Muitas não produziram. O que chama atenção é outro aspecto. Ao longo das últimas 2 décadas, Jacques Wagner esteve repetidamente próximo de algumas das maiores investigações envolvendo corrupção, empreiteiras, contratos públicos e financiamento político que marcaram a história recente do Brasil. Agora, diante desta nova investigação, a estratégia de defesa de Jacques Wagner parece seguir um roteiro conhecido. Em notas públicas e manifestações apresentadas por seus advogados, Jacques Wagner afirma que jamais atuou para favorecer o Banco Master. Ele sustenta que os contatos apontados pela Polícia Federal fazem parte da atividade política normal de um senador da República e argumenta que não existe qualquer ato concreto que demonstre atuação em benefício dos investigados. Para reforçar essa narrativa, a defesa passou a destacar uma proposta legislativa apresentada em 2022 relacionada ao crédito consignado, argumentando que a atuação de Jacques Wagner sempre esteve voltada à proteção dos consumidores e não aos interesses do sistema financeiro, como se uma proposta apresentada em 2022 fosse suficiente para responder às perguntas que estão sendo feitas agora. A questão são os fatos investigados em 2024 e 2025. A questão são os contatos, as relações, as mensagens trocadas, as reuniões e os interesses que levaram a Polícia Federal a abrir essa investigação. E talvez seja justamente por isso que o silêncio de Lula tenha se tornado tão revelador, porque Lula sabe muito bem que não está diante de um problema qualquer. Ele está diante de uma investigação que alcança um dos homens mais importantes da história do seu partido. Um homem que esteve ao seu lado em praticamente todas as etapas da construção do poder lulopetista. E descartá-lo nesse momento não é uma opção. Jacques Wagner não é apenas um aliado político de Lula. Ele é um dos arquitetos desse projeto de poder, um dos seus mais antigos e fiéis companheiros de jornada. Existe uma grande diferença entre abandonar e proteger para Lula. Em Brasília, muitas vezes a proteção não vem por meio da defesa pública. Ela vem pelo reposicionamento silencioso das peças nesse tabuleiro. E preservar um fiel aliado nem sempre significa mantê-lo exposto na linha de frente, mas sim retirá-lo do centro da tempestade antes que o desgaste seja muito maior. E esse é exatamente o verdadeiro dilema que Lula está enfrentando neste momento. Não o de escolher entre a amizade e a política, mas o de encontrar uma forma de preservar ambas.
Ao longo da história do PT, muitos aliados foram sacrificados quando se tornaram um problema. Mas os homens que ajudaram a construir o próprio sistema raramente são abandonados. Eles apenas mudam de lugar nesse tabuleiro político e é justamente por isso que, neste momento, o silêncio de Lula diz muito mais do que qualquer narrativa.